A palavra que vamos ministrar hoje é: não viva sem a capa. Diga para quem está do seu lado: não viva sem a capa. Todo mundo precisa de uma capa. Não é capa carapuça, não, é uma capa de proteção. E todo crente genuíno e verdadeiro tem uma capa sobre a sua vida. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, e ele diz assim: quando vieres, traze a capa. Diga capa. Diga de novo, capa. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. O nome do homem era quase uma capa. E os livros, principalmente os pergaminhos. Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, como um missionário, um apóstolo, um pastor, um servo de Deus, e alguém que tinha uma missão de sair por todas as partes do mundo da época, pregando o evangelho. Ele era um pioneiro do evangelho. O apóstolo Paulo, ele passava 8 meses no lugar, levantava uma igreja, levantava líderes, e dali ele já partia para outra cidade, e a vida dele era andando para fazer com que o reino de Deus crescesse, através do seu ministério apostólico. E ele carregava consigo ferramentas que lhe ajudavam na vida ministerial. E uma dessas ferramentas era uma capa. Essa capa servia para proteger o apóstolo Paulo do frio, da chuva, do sol quente. E ele andava com essa capa o tempo todo. Ele esquece essa capa por um motivo ou outro. Paulo às vezes estava num local, de repente ele recebia um aviso que vinha alguém para perseguir ele. Ele tinha que correr imediatamente. Eu acredito que por um desses motivos ele termina deixando a capa e deixando os livros. Mas ele, já no final da vida, já entendendo que a qualquer momento ele poderia partir da terra, a qualquer momento ele poderia ser decapitado, martirizado pelo nome de Jesus, mesmo assim ele estava sentindo falta da sua capa. Outra ferramenta que Paulo carregava consigo na sua obra missionária era livro. Os livros. Ele disse: traga a capa e traga também os livros, principalmente o pergaminho. Os pergaminhos eram livros de couro, e na maioria dos livros que Paulo carregava de pergaminhos eram as escrituras sagradas, né? Que naquele tempo não tinha um Novo Testamento, mas tinha um Velho Testamento. E Paulo era um estudioso, porque ele era um rabino, era um doutor da lei, e ele era um homem preparado, e ele precisava liberar a espinha dorsal da teologia cristã, e para tanto ele precisava basear tudo que ele falava, trazendo o contexto do Velho Testamento. Então ele se utilizava dos livros do Velho Testamento, dos pergaminhos, e também de outros livros, que Paulo era um homem estudiosíssimo, ele gostava de ler. Então deixa eu falar um pouco sobre isso. Paulo, ele entendia que o seu ministério exigia uma boa comunicação. Diga comigo, comunicação. E para um bom comunicador, a maneira melhor de se exercitar é lendo. Quem quer se comunicar bem precisa ler. Antigamente nos livros da editora Vida, sempre lá nas últimas capas, vinha umas frases dizendo que quem lê mais, entende mais, compreende mais, fala melhor, tem mais paciência, interpreta melhor. E existem vários benefícios de quem lê, quem gosta de ler. Quem gosta de ler aí? Paulo, ele tinha essa característica. Paulo era um homem que falava várias línguas. A sua infância toda foi se formando aos pés do doutor Gamaliel, que por sinal faz defesa do evangelho, do cristianismo, lá no começo de Atos. E o apóstolo Paulo então, ele entende que ele precisa aprimorar o seu ministério lendo. Ele gostava de ler e de estudar.
todo bom crente deve gostar de ler, em primeiro lugar, a Bíblia, e também deve gostar de ler livros que te abram o entendimento a respeito da palavra de Deus. Portanto, nós estruturamos aqui uma biblioteca. Então você que não tem condição de ir lá na Shekinah, ou em qualquer outra livraria, ou pela internet, comprar livros que você gostaria de ler, você pode pegar o livro aqui na biblioteca, passar os seus 15 dias lendo, depois pega outro, e quando ler todos os livros, você mesmo pode vir, eu quero livros novos na biblioteca, porque nós precisamos aprimorar o nosso chamado. Todo crente, eu sei que Deus tem os seus pregadores, tem os pastores, os evangelistas, e que Deus separa especificamente para investir a vida na obra, mas independente de você ser alguém integral, alguém que está trabalhando na obra de Deus, todo crente é um bom comunicador. Quem diz amém? Os crentes são os melhores comunicadores que a história tem, porque gostam de ler a Bíblia, e gostam de ler outros livros. Enquanto muita gente está colocando besteira no Facebook, WhatsApp, os cristãos gostam de colocar textos e pregam a palavra de Deus através dos textos. Eu sei que aqui não é geral isso, mas eu estou falando como que também profetizando, que todos os crentes dessa igreja vão, a partir de hoje, mais do que nunca, usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, para escrever muito, e escrever, e não escrever bobeira, escrever palavra de Deus. Coloca um versículo lá e diga o que você pensa a respeito do versículo, e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Amém? Todo bom crente deve gostar de ler, principalmente a Bíblia. Os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e os outros apóstolos, no início da caminhada ministerial deles, entenderam também a importância de ler a palavra, de maneira que eles chegaram ao ponto de dizer no capítulo 6 de Atos, versículo 4, que os diáconos deveriam investir tempo cuidando das coisas da casa de Deus, e eles, os apóstolos, iriam dedicar e consagrar a vida na oração e na palavra de Deus. Amém? Os apóstolos andaram 3 anos e meio com Jesus, mas entenderam que não era suficiente apenas passar o que eles aprenderam durante 3 anos e meio. Eles precisavam se aprimorar na palavra. Então eles caíram em cima dos livros do Velho Testamento, para que eles pudessem então liberar uma teologia correta a toda a palavra que já estava liberada antigamente. E ainda mais que os apóstolos estavam encarregados de dar continuidade à obra que o Senhor Jesus havia começado. Deus também fala para Josué que ele não deveria se apartar da palavra de Deus, que ele deveria pegar a palavra de Deus, falar, que ela deveria estar na boca dele, no coração, e ele deveria falar da palavra dia e noite, noite e dia, pois a palavra garantiria sucesso para a sua vida ministerial. Amém? Assim como um lutador se exercita horas e horas para ter uma boa luta, todo crente deve exercitar a sua fé lendo a palavra de Deus. Eu não sei se você percebe, quando a gente está lendo mais a Bíblia, a oração que a gente faz vai com mais força. Quando a gente fala, parece que você mesmo sente que vai com um peso maior de autoridade. Quando você não está lendo a Bíblia, você sente que o que você está falando não passa de carne, não passa de uma coisa natural, de um conhecimento sem força. Então, quando eu leio muito a palavra de Deus, eu estou exercitando os músculos espirituais, chamado fé. Então, todo crente tem que ler a Bíblia. Olha para quem sabe do seu lado e diga: tem que ler a Bíblia 5 vezes só nesse ano. Pastor, é moleza. Eu vou contar. Eu leio uma vez, hoje de noite. Daqui um mês eu pego e dou uma lidinha de novo. Daqui para o final do ano eu leio 5 vezes. Não, é ler de cabo a rabo, como diz o bom nordestino. De Gênesis a Apocalipse. Leia até 5 vezes nesse ano. Pastor, só vou ter tempo para a Bíblia. Tu acha que tem coisa melhor? Não, pastor, eu ouvi falar por aí que quem lê muita Bíblia fica doido. Fica doido assim como nós, os pastores. A doideira santa é a doideira de você ter coragem de fazer coisas que você não faria se você não tivesse cheio da fé pela palavra. Quando você está cheio da palavra, você começa a cometer loucura. Sabe que loucura é? Acreditar que Deus está na tua frente, acreditar que Deus está contigo, ter a coragem de levantar todo dia pela manhã e trabalhar acreditando que Deus vai te trazer de volta para casa, acreditar em entrar num negócio novo, acreditar em algo que você nunca fez e você vai de cabeça erguida porque você sabe que Deus te ajuda.
Como é que eu sei, pastor? Porque está aqui dentro o Espírito Santo testificando. Porque você está cheio da palavra de Deus. O salmista Davi, o guerreiro Davi, o rei Davi dizia: com Deus saltaremos muralhas. Quem experimentou isso foi o irmão Ium, o homem do céu. Quem já leu o livro O Homem do Céu? O irmão Ium. Esse é o nome que é dado no livro, porque não é o nome verdadeiro dele, porque ele foi perseguido. Hoje ele mora na Alemanha, porque ele não pode entrar na China, porque ele foi perseguido por causa do Evangelho. E ele ficou preso, foi preso várias vezes. Numa dessas vezes ele jejuou 70 dias, 72 dias, sem comer e sem beber. Ninguém reconhecia mais ele. A mãe dele, para reconhecê-lo, teve que olhar para as partes íntimas dele, porque tinha um sinal que só ela sabia. Quando ele toma ceia e consegue se levantar com a ajuda dos outros bandidos, piores bandidos da cadeia, ele faz a primeira pregação dele. E todos os bandidos caíram de joelhos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Coisas tremendas você vai ver nesse livro. Mas uma das experiências que ele teve, duas. Ele teve a experiência que Filipe teve de ser arrebatado. Ele saiu num horário que não daria para ele chegar caminhando, então ele começou a correr. E ele começa a correr porque ele iria pregar em outra aldeia. Quando ele começa a correr, que ele abre os olhos, que percebe, ele está entrando na aldeia, em fração de segundos. Ele foi arrebatado igual Filipe no capítulo 8 de Atos. Pastor, não acredito nessas coisas. Então tu não é crente, porque a Bíblia diz que essas coisas acontecem. Amém, irmãos? E uma outra experiência que ele teve foi sendo perseguido pela polícia. Ele saltou um muro de 3 metros de altura. Pastor de Assis, está aí? Tá não, né? Você pensa que eu ia falar alguma coisa a respeito da altura do pastor de Assis? O irmão Yu é mais baixo que o pastor de Assis. Mas como ele tem a trena e está trabalhando aqui em casa, cadê o Gilson? Está aí o Gilson? Vem não. Quem acha que dá 3 metros aquela parede até o forro? Dá 3 metros a parede até o forro? Dá um pouco mais. Não dá mais de 3 metros. O que é que você acha, o Paulo, engenheiro? Tá aí. Dá 3 metros, Paulo? 2,40? Por aí, né? Pois era mais alto que essa parede. 2,20? Olha. 3,20? Ali na lateral? 3,20. A irmã Wanda que está aqui medindo direto as paredes. Pronto. Quem acha que é possível um homem normal pular uma parede dessa? Hã? Se tiver um pitbull atrás dele. Se é o pitbull não, mas se for uma onça ele consegue. Se lá no interior a onça, quando dá no cara ele sobe até em Mandacaru. Pois o irmão Yun, ele correndo da polícia, ele simplesmente faz um pulo e ele é jogado para o outro lado da parede de 3 metros de altura. Os policiais tiveram que arrodear novamente todo o muro para correr atrás dele, e aí perderam ele. Experiências poderosas que ele teve com Deus. Então, quando nós temos experiências com Deus, Deus garante o nosso sucesso. A nossa fé é aumentada para fazer coisas sobrenaturais. Eu contei aqui, esse ano passado eu tive uma experiência que foi cabulosa. Chegamos no aeroporto de madrugada, e eu fui deixar minha tia, estava eu, minha esposa e minha avó. E lá tinha uma família cujo casal estava chorando porque não conseguia abrir o bagageiro do Corolla para tirar as malas. E já estava chegando a hora de fazer o check-in, passando da hora, e ele me perguntou se eu tinha o nome de um mecânico. Eu não tinha. Quer dizer, eu tinha, dei, mas ele não conseguiu falar. E aí eu fui, despachei minha tia. Quando eu voltei, ele estava na mesma peleja. Ele não tinha conseguido, já estava chorando lá. E eu senti no meu coração, vai ajudar. Minha esposa ficou no carro e eu fui lá ajudar eles. E aí eu fui daquele jeito, né? A gente pensa que sempre vai fazer uma coisa diferente que o outro já tentou fazer. Tudo que eu tentava fazer no carro, ele já tinha feito. Levantava os bancos, puxava ali. Enfim, tudo que eu tentei fazer, ele já tinha tentado fazer. Estava o laço de dentro do carro, todo arrancado. E quando não tinha mais o que fazer, a minha esposa estava lá, estava intercedendo. Senhor, fala para ele, bota a chave lá de novo, bota a chave lá. E eu senti, Senhor, eu vou colocar a chave lá e tentar abrir na chave. E aí quando eu peguei a chave, quando eu cheguei para pegar, o homem estava lá, quase que quebrando a chave para abrir o bagageiro.
e não consegui. Eu disse, dá minha chave aqui. Quando eu peguei a chave, disse, Espírito Santo, vai na frente. Quando eu coloquei, que eu fiz assim, o capô abriu, o bagageiro abriu, na hora. Quando isso aconteceu, a família inteira começou a chorar. O pai do menino, que estava já zangado, ele virou as costas e começou a chorar igual uma criança. E aí quando eu vi que o milagre foi muito grande mesmo, aí eu disse, sabe quem fez isso? Foi o Espírito Santo. E eu sou o pastor Zezinho. Aí, o pessoal parece que era de Parnaíba. Aí a mulher, a matriarca disse, então pastor, ora por nós aqui logo, porque parece que Satanás está querendo impedir a gente aqui. Aí eu chamei o homem que estava, vem cá rapaz, vem chorar na presença de Deus aqui. Fizemos uma roda, pense numa oração pentecostal. Sabe, você é desse tamanhozinho, né, como sempre. Mas quando o Espírito Santo entra em cena e faz algo, meu amigo, que usa a tua vida, aí você faz igual Davi diante de Golias. O sapateado é de 2 metros de altura. Então, o que ocorre? Quando você está cheio de fé, cheio da palavra, você faz coisas que você não faria naturalmente. Sabe o que eu faria se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo? Eu teria ido lamentando até a rodoviária. Eu fui deixar de lá, fui deixar minha mãe na rodoviária, para pegar de madrugada o ônibus. Eu teria ido lamentando, meu Deus, por que o Senhor não fez? Ô Senhor, tem misericórdia. Mas quem está cheio do Espírito Santo, vai para cima e faz aquilo que o Senhor manda fazer. Amém, meu povo? Então, quem lê a Bíblia mesmo, muita Bíblia, fica doido. Mas essa doideira que te faz agradar o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, geralmente, ela vai contrariar a razão. Todo mundo vai dizer, não pode, não tem como. E a fé diz, Deus está na frente, Ele vai fazer. E quando Deus faz é bom porque só Ele é glorificado, amém, povo? Assim como um músico passa horas em cima de um instrumento malhando para tocar bem, assim deve ser todo comunicador, seja um professor, seja um pregador, deve ler muito o seu livro para comunicar bem, amém, queridos? E todo crente que é um bom comunicador, todo crente é chamado por Deus para pregar o evangelho, aonde quer que esteja. Então precisa ler bastante a palavra de Deus. É fato que muitos cristãos da antiguidade impressionaram reis e magistrados, porque eles se dedicavam muito à leitura das Escrituras Sagradas. Porque o próprio Jesus fala em João capítulo 14, versículo 26, Jesus fala que o Espírito Santo nos lembraria de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz, aquele Espírito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tem muita gente que fica frustrado, porque gostaria de responder à altura, gostaria de se comunicar melhor na palavra de Deus, mas elas não entendem que para você poder liberar uma resposta, um conselho que alguém precisa ouvir naquele momento, o Espírito Santo quer te usar, mas ele vai usar o quê? Ele vai usar o que tem dentro de você. Jesus falou que a boca fala do que o coração está. Então você enche o coração da palavra e o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem no coração. O Espírito Santo vai te lembrar do que Jesus ensinou para cada contexto. Isso seja no momento que você precisa dar resposta para alguém, e sobretudo para momentos que você precisa tomar decisões importantes da sua vida. Meu Deus, o que o Senhor falaria? Qual seria a tua direção para esse momento? Aí o Espírito Santo vai te trazer textos bíblicos, exemplos bíblicos, palavras-chave da Bíblia, para te dar norte e direção naquela decisão que você precisa tomar. Quem acredita nisso, irmão? Alguns não querem, por ter preguiça de ler, não querem fazer isso, e fica acreditando na caixinha de promessa. Oh meu Deus do céu, tem aqui uma caixinha com 365 promessas, é uma promessa para cada dia. Meu Deus, me ajuda eu pegar a promessa certa. Aí vai lá e plim, aí pega aquela promessa. Não faça isso não. Não faça isso não. Você não sabe da história
que a pessoa nesse negócio, tanto da promessa como aquela situação de tipo, eu vou abrir a Bíblia em qualquer lugar e Deus vai falar comigo. Deixa eu ver aqui, Deus mandou pegar, não, meu dedo vou botar bem no meio. Aí quando vai ler, Deus falou comigo, é isso. Você acha mesmo? Pastor, Deus não pode falar assim? Pode, mas não faça disso uma regra, porque você vai bater a testa na parede. Deus quer que você leia a palavra, coma a palavra, conheça a palavra, e na hora que você precisar decidir, e precisar da palavra, o Espírito Santo vai trazer a palavra certa, que já está dentro de você. Aí o cara foi, deixa eu ver que Deus vai falar comigo. Aí ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu, ele chegou naquele versículo dizendo, e Judas foi e se enforcou. Não, essa palavra não é para mim não, Deus me livre, não é para mim não, essa palavra não é para mim não. De novo. Aí ele abriu e foi bem em cima do versículo, botou o dedo em cima, e o versículo é, vá você e faça o mesmo. Então, para com esse negócio de ficar aí adivinhando qual é a página que vai falar contigo. Leia a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você. No capítulo 10 de Mateus, Jesus fala, não se preocupe quando você estiver diante dos governadores e eles exigirem resposta de você. Não se preocupe com o que você vai falar ou dizer, porque o Espírito de vosso Pai falará em vossa boca. Quando é que o Espírito fala? Quando ele vem e lembra daquilo que Jesus nos ensinou. Lucas 21:15, e eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Igual Estevão, o diácono Estevão, abria a boca e ninguém podia argumentar contra o que ele falava. Por quê? Porque ele era cheio da palavra de Deus e era cheio do Espírito Santo. E em 2020 você vai ler tanto a Bíblia, você vai comer tanto a palavra de Deus, que daqui a pouco alguém vai chamar você de uma Bíblia ambulante. Vós sois carta escrita e lida por todos os homens. A tua vida vai ser uma página das Escrituras Sagradas, amém? Paulo, ele passava horas e horas escrevendo textos maravilhosos. Você conhece muitos textos bonitos, fortes, que o apóstolo Paulo escrevia. Contudo, ele sentia falta dos seus livros. Timóteo, traga os livros, principalmente os pergaminhos. E então eu entendo que nós precisamos investir nossa vida na leitura da Bíblia, amém? Quem entende isso? Amém. Agora, e a capa? Se o tema da palavra é ninguém deve viver sem a capa, o que tem a ver essa capa? O apóstolo Paulo, embora ele está falando de uma capa literal, de uma capa que gerava conforto e proteção para ele, para a sua saúde, essa capa, ela fala de algo muito mais profundo do que simplesmente uma jaqueta, uma capa de frio. Todo crente tem uma capa sobre a sua vida. Essa capa pode ser a mesma coisa que um manto, uma turba sacerdotal. E então eu queria que você andasse comigo agora na Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia diz amém. Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Todo crente verdadeiro tem roupas brancas sobre a sua vida. Você pode estar de terno, pode estar de vestido, pode estar de short, de bermuda, pode estar até de cuecão, pode estar até tomando banho no seu banheiro. Espiritualmente você está vestido com vestes brancas e resplandecentes. É assim que os anjos te veem, é assim que Deus quer te ver, e é assim que os demônios devem te ver, com vestes brancas e resplandecentes. Amém? Ainda em Apocalipse 16:15,
Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Põe a tradução Corrigida Fiel. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas. É veste também? Vestes. Na minha Corrigida Fiel aqui, está dizendo: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Pastor, qual a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa. Para que não ande nu. Você acha que aquela música que colocaram, que inventaram antigamente, pelado com a mão no bolso? Deus não quer ver você pelado com a mão no bolso. Deus não quer ver você sem roupas. E alguns crentes, meio que ignorantes, entenderam tanto a respeito das vestimentas, que criaram leis, que crente não pode, o homem não pode andar de bermuda, senão se Jesus voltar e tiver de bermuda, ele não vai para o céu. As mulheres têm que ser de vestidão e saiando. Não, a Bíblia não está querendo falar sobre isso. É claro que a Bíblia preza por decência e ordem, amém? Decência e ordem. A tua roupa não deve estar chamando atenção para cobiça, amém? Mas isso não tem nada a ver o estilo da roupa, se é calça, se é vestido, se é saia. Agora, se preocupe em estar espiritualmente vestido, porque se espiritualmente você está nu, você pode colocar a batina de um padre, você não vale nada. Você está desprotegido, desprotegida. Nós precisamos carregar vestes que cubram a nossa vergonha, a nossa nudez. Vestes espirituais. Guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Volto a dizer, isso não é regra literal, isso aqui está falando espiritualmente. É claro que ninguém vai andar nu, chamando a atenção dos outros. Aqui eu chamo a atenção até dos pastores, quando anda assim, bem baby lookzinho. Zé Nilton tinha uma moto chegar na igreja com uma cirola. Zé Nilton já veio para a igreja de cirola. É um shortinho assim, parece, nem eu uso para dormir, eu tenho vergonha até de usar para dormir. Mostra naquelas canelonas brancas. Não, pode não. Tem que estar mais decente. Agora, espiritualmente, como é que Deus está vendo você? Como os demônios estão vendo você? Como os anjos estão vendo você? Como você está se comportando no tabernáculo celestial? Porque a Bíblia diz que, embora estando nós aqui na terra, na carne, com o nosso pé biológico, nosso pé matéria aqui na terra, espiritualmente estamos assentados nos lugares celestiais. Amém? Jesus fala que uma pessoa tentou entrar numa festa de gala, numa festa cujas roupas deveriam ser específicas, e a pessoa entrou sem vestes nupciais. E o Senhor disse: quem é esse que entrou aqui sem as vestes específicas? Tira ele e lança ele para as trevas. Ele não merece estar aqui. Se eu espiritualmente estou assentado nos lugares celestiais, então eu espiritualmente estou fazendo parte do tabernáculo divino. Se você estiver lá nu, você está sendo uma vergonha para o céu. Você não acha que isso é forte? Alguns não acreditam nisso, mas a Bíblia diz que é assim mesmo. Que o nosso acusador está o tempo todo querendo apontar o dedo para a nossa vida. Dizer que nós não estamos adequados para estar na presença dele.
Como é que está a tua roupa, crente? Como é que está a tua roupa espiritual? Está manchada? Está suja de pecado? Está rasgada? Ou já está nu? Apocalipse, ainda Apocalipse 19, versículo 7. Sete e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Eita, povo que não gosta de dar glória a Deus, no céu é só glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você vê que você pensa que não tem pastor lá no céu não, mandando o povo dar glória a Deus. Está aqui, ó, chegou um pastor lá no céu e disse: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Dá glória a Deus, igreja. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Olha a roupa chegando aí, linho fino, puro e resplandecente. Quem quer estar com essa roupa? Diz amém. Agora preste atenção, porque o linho fino são as justiças dos santos. Deixa eu dizer uma coisa para você que não vai valer muito, preste atenção. Se você estiver pensando que você vai ter essas vestes, fazendo aquela oração: Senhor, me veste, Senhor, eu coloco uma roupa nova, me dá vestes brancas, resplandecentes. Não é assim que você se veste com vestes de Deus. Você se veste com vestes de Deus fazendo, sabe o quê? Sendo santo, sendo justo. A justiça dos santos, elas convergem para a minha vida como vestes resplandecentes. Você até pede a Deus roupa branca, mas quando você sai ali fora, você mente, você faz coisa errada, é injusto nos seus negócios, olha para o que não deve, escuta o que não deve, fala o que não deve, deseja o que não deve, pensa o que não deve, e aí, pelado com a mão no bolso. Você não vai andar vestido se não tiver uma vida que faça jus às vestes de Deus na sua vida. Amém? Irmão, não há apelo mais gritante para a igreja do século 21 do que o apelo para a santidade. Precisamos continuar acreditando que santidade é a única maneira de se ver a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus sem santidade. Tenhais paz com todos, porque sem a paz e sem a santificação ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí eu quero ser pentecostal, fazer uma oração de fogo, achando que essas coisas resolvem. Não resolvem. Não resolvem. Às vezes a gente está lá tentando expulsar o demônio, gritando com o diabo: sai da minha vida, e o diabo batendo palma, porque a oração não tem força, porque não está carregada de uma vida de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem é que tem autoridade? Quem é livre. Quem é livre. Se você vai acompanhar, por exemplo, essa questão dos advogados, defender uma causa, aí tem o advogado de defesa e de acusação, tem o promotor, e você vai perceber uma coisa muito nítida em toda aquela confusão: quem tem a vida presa aos erros do passado, são quem desce para o ralo. Às vezes o advogado, ele estuda a vida do outro para encontrar podres na vida do outro, para derrubar força que ele está tendo de defesa. Aí você está argumentando aqui, falando, está crescendo aqui, de repente você é exposto numa situação da sua vida onde você perde totalmente a autoridade, e o júri vai considerar isso. Quem tem autoridade no reino de Deus? Quem é livre.
pessoas para quem o diabo não consegue apontar o dedo. Por isso que a Bíblia diz que devemos ser irrepreensíveis. Então as vestes têm que estar limpas, as vestes têm que estar puras, tem que ser branca, tem que ser vestes de Deus, e não a capa do mendigo do cego de Jericó antes de ser curado. A capa na vida de um crente é um manto de autoridade. Jesus fala em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Qual é o crente que pode dizer: diabo, eu piso na tua cabeça, sem medo de diabo tocá-lo de volta? É o crente que tem vestes brancas. Quando você vê um crente: irmão, vem aqui, vamos expulsar um demônio. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. É medo de ser exposto. Crente que diz assim: eu não gosto desse negócio, fala do diabo, é medo. Porque lá no fundo, ele sente que o diabo tem força de acusação contra ele. Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, com vestes limpas, ele sabe que o diabo não lhe toca, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa estragar. Se ele está andando ao derredor, buscando tragar alguém, é porque ele não pode chegar, simplesmente tragar. Para ele chegar e tragar você, ele tem que encontrar uma brecha na sua vida. Mas enquanto ele estiver vendo que as suas vestes estão intactas, vestes de justiça, vestes de santidade, ele nunca poderá te tocar. Então, ao invés de ficar perdendo tempo, sabe, gastando tempo, lutando contra o demônio disso, demônio daquilo, sai daqui demônio, você, não, ao invés de ficar perdendo tempo com o demônio, ajusta a tua vida, se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus. Depois que você se sujeita a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então ajusta a tua vida, limpa as tuas vestes, e o diabo sobrou. O diabo vai ficar chupando o dedo, porque ele não pode te tocar. Amém. Jesus é desafiado pelos doutores da lei, quando eles chegam com a mulher adúltera, e diz: se ela foi pega em adultério, pela lei ela tem que ser acusada. O que tu dizes? Ela tem que ser apedrejada. E o que tu dizes? Jesus se agacha, escreve no chão, e eles ficaram insistindo: diga aí, Jesus, pela lei ela tem que ser apedrejada, e você? E eles queriam que Jesus, errasse diante da lei, que é para poder ele ir para a cruz, ele ser morto. Então Jesus se levanta, olha para eles e diz: olha, preste atenção, aqueles homens que estavam acusando, aqueles homens que estavam com toda a razão, em nome da lei, portanto, em nome de Deus, perdem a força total, quando Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí você pode ir longe, você pode interpretar profundamente o que Jesus quis dizer. Ele poderia ter dito: aquele que nunca adulterou, atire o primeiro pecado. Ou então, aquele que não está errando aqui nesse momento, que não está protegendo o adúltero, enquanto está expondo só a mulher, porque tinha que ser apedrejada a mulher que adulterava, e o homem também. Estavam lá um monte de homem que esconderam aquele amigão que adulterou. Fica aí que a gente limpa a tua barra. Vamos apedrejar somente ela. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Cadê a autoridade desses homens? A Bíblia diz que eles foram jogando a pedra no chão, desde o mais velho até o mais novo, porque todos eles foram confrontados no próprio pecado. Todos eles tinham vestes manchados, ou nem tinham vestes coisa nenhuma. E Jesus olha para aquela mulher
E ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno, mas, porém, vai e não peques mais. Porque se você pecar de novo, aí você vai ser apedrejado. Porque o teu pecado dá o direito da lei te apedrejar. Jesus cura um paralítico, depois encontra com ele, está bem, não está? Estou bem. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisas piores. Tem gente que é liberto na igreja, Jesus vem, liberta, levanta a vida dela, restaura o casamento, aí ela decide voltar para o mundo, volta a viver no pecado, aí o diabo vem com tanta força, que o último estado dela se torna pior do que o do primeiro. Por quê? Porque ela foi liberta, mas voltou a pecar, manchou as vestes, aí o diabo vem com tudo. Jesus fala, quando o espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, secos, não encontrando uma casa para habitar, porque é tanto demônio que existe para entrar nas pessoas, foram tantos demônios, tantos anjos que caíram do céu e viraram os demônios, que não há pessoas suficientes para caber tanto demônio. É tanto que a Bíblia diz que no Gadareno tinha uma legião, e uma legião na linguagem bíblica pode ser 2.000 demônios, 6.000 demônios ou 12.000 demônios, numa só pessoa. Então Jesus fala, o espírito sai, não encontrando casa para habitar, ele volta para aquela casa, e encontrando aquela casa, sabe, adornada e varrida, varrida de Deus, e ornamentada de pecado, ele diz, opa, a casa está no ponto para mim. Só que ele não entra, porque ele sabe que alguém tirou ele de lá, alguém foi forte o suficiente para tirar ele de lá. Então, para garantir que ele nunca mais saia daquela casa, ele vai e traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando naquela casa, torna-se o estado daquela pessoa pior do que o primeiro. Já viu isso? Pessoas que passaram um tempo na igreja, que foi uma bênção, mudou a vida, quando ela decidiu voltar para o mundo, a vida dela ficou pior do que antes. Eu já vi muito isso. Então, nós precisamos, uma vez que o Senhor nos coloca vestes brancas, precisamos lavar nossas vestes todos os dias no sangue de Jesus, limpar as nossas vestes e nos manter limpos para que o mal não nos toque. Quem diz amém? Todo servo de Deus carrega consigo uma veste, um manto, uma capa. Não viva sem a capa. E 2 pessoas na Bíblia, no Velho Testamento, eles possuíram uma capa. Um foi José, em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 3. A Bíblia diz que Israel, que é o mesmo Jacó, amava José, seu filho, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Fez uma túnica de várias cores e deu para José. Sabe que todo José é abençoado, né? Amém? Os Josés aí? Quantos Josés temos aqui? 1, 2, quem mais? 3, 4. Até mulher coloca o nome de José, Maria José. É Maria José? Olha aí, Maria José. E tem o Zé Nilton que evaporou-se. Quem mais quer ser Zé aí? Zé não, pastor, mas José. José foi o filho queridinho do papai. E o pai amou mais José por vários motivos. A Bíblia diz que é porque era o filho da velhice. É o filho da esposa amada. Um dos motivos também pelo que Jacó amava José é que José era muito honesto, ele tinha muito caráter, e os outros irmãos dele não tinham caráter, e José chegava fofocando dos irmãos, falando o que os irmãos faziam de errado. Eles matavam um cabrito, comia por lá, e chegava dizendo que foi o lobo que comia o cabrito. Teve o filho primogênito de Jacó, que foi Rúben, Simeão. Ele traiu Jacó com a própria esposa de Jacó. Ele subiu na cama do seu próprio pai. Então os filhos de Jacó eram umas mazelas, apesar de crente, eram umas mazelas. Mas José era diferente.
Jacó pega uma túnica que ele faz e coloca sobre José. Essa túnica sobre José representa a aliança de Deus sendo fortalecida na pessoa de José. E quando a Bíblia fala que a túnica era de várias cores, nada na Bíblia é sem significado. Por que essa túnica tinha várias cores? Porque essa túnica tinha que representar a aliança. Qual foi o sinal de aliança que Deus fez com Noé, que o mundo não seria mais destruído por dilúvio? Qual foi o sinal? Arco-íris. Quando alguém vê o arco-íris no céu, Deus fala: eu vou me lembrar que eu fiz uma aliança, uma promessa que não destruiria mais o mundo com água. O arco-íris tem apenas uma cor, sim ou não? Sim ou não? São várias cores. É a primeira aliança que Deus faz com o homem para abençoar a sua descendência. Então, quando Jacó faz uma túnica de várias cores, ele está espiritualmente dizendo: a aliança que Deus fez com Abraão, meu avô, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, que a descendência de Abraão iria prosperar em toda a terra. Esta aliança, ela se firma na vida de José. Por que isso acontece? E não precisou fazer, por exemplo, na vida de Jacó e de Isaac. Isaac era o filho único de Moisés com a sua esposa, não precisava, era o herdeiro, Deus falou. Jacó não era o herdeiro, mas ele tomou de Esaú, porque Esaú, ele blasfemou contra Deus, vendendo a primogenitura. Então Jacó tomou posse. Agora Jacó tem 12 filhos, e o seu filho primogênito pecou contra ele, não merecia a bênção da primogenitura. Então Jacó faz algo profético, porque Jacó era um homem, foi um dos profetas que mais fez atos doidos, proféticos na Bíblia. Você vai ver a trajetória de Jacó, até para as ovelhas parir, dar à luz, borreguinho, branco ou pintado, Jacó pegava as varetas, raspava elas, colocava pintado e colocava aqui fincado, na beira do tanque, para que quando a ovelha viesse beber e olhasse para a vareta, quando cruzasse, nascesse pintadinho. Parecia um macumbeiro, um mandingueiro. Mas Jacó foi um cara que fez atos proféticos e Deus foi com ele. Então ele pega esse ato profético, pega um manto colorido que representa a aliança que Deus tinha feito com Abraão e coloca sobre José. E a unção está sobre José. Depois eles pegam, tomam o manto de José, mas não importa, o ato já foi feito. Aonde José coloca a mão, Deus faz prosperar. E esta unção está sobre aqueles que são descendentes de Abraão pela fé. Uma aliança que Deus fez, que todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas, prósperas, porque Deus prometeu para Abraão. Todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, somos filhos de Abraão pela fé. A aliança que se fortaleceu em José, se fortalece na sua vida e na minha vida, porque assim como José, todos nós temos o manto de Deus sobre nós. Aleluia! Você vai prosperar igualmente José. A unção que estava sobre José está sobre você. Você vai perceber que as coisas vão fluir na sua vida. De repente tudo que você faz dá certo. Te prepare, porque em 2020 você vai experimentar tudo isso. Você vai ver que tem coisas que você está fazendo que não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, com a unção dele na sua vida. O manto está sobre você. Aleluia! Um outro homem que tinha também um manto sobre a sua vida, e daqui eu termino, era Eliseu. Diga comigo, Eliseu. 1 Reis, capítulo 19. O detentor desse manto inicialmente é Elias. 1 Reis 19. Versículo 19 também. Até o 21, preste atenção. Elias, o profeta Elias, Deus fala: Elias, vai lá e unge Eliseu em teu lugar. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, a 12ª
dupla de boi, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? É uma pergunta. Vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e os aparelhos dos bois cozeu, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Quando Elias chega perto de Eliseu, ele pega a capa que está sobre ele, e ele joga por cima de Eliseu. Você entendeu o que eu fiz com você? Naquele momento, Eliseu entende que foi escolhido para servir a Elias. Eliseu entendeu que a unção que estava sobre Elias estava chamando ele para seguir os seus passos. Ele era um empresário, era um homem rico. Só na sua roça ele tinha 24 bois trabalhando. Naquele tempo, só quem tinha muita grana, como esses irmãos aí, o Léo, amém, Léo? Eltinho, o Eltinho começou a andar perto do Márcio. Os dois viraram fazendeiro ali perto de Aruás ali. Como é que é o nome lá? Nazara, perto de Nazara ali. E o pastor que acha bom, porque de vez em quando um chama e faz um churrasco lá e carne na lenha. Eliseu era um cara desses aí, ó, empresárão desse. Amém, irmão Romualdo? Profetiza que a sua família vai ser uma família de empresário. Família de empresários, em nome de Jesus. Só que quando ele recebeu o toque do manto, ele abriu mão de tudo. Queimou o arado, matou os bois, cozeu a carne, fez uma panelada para todo mundo, uma vaca atolada, botou batata dentro. Que mais? Batata macaxeira dentro. Fez um pirão. Que mais? Lá, pastora, fala aí o que mais se bota numa vaca. Machixe, que tinha muito naquela época. Girimum. E fez aquela festa de despedida. Ele abriu mão de pai, de mãe, abriu mão de tudo e foi seguir Elias. E nesse momento ele passa a andar com Elias e servir o profeta. Mas ele ainda não estava com a unção da capa. A unção vem quando Elias é retirado dele, no capítulo 2 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 13. Presta atenção. Elias chega para Eliseu e fala: Eliseu, Deus vai me levar, agora eu vou sumir da sua vida. Me peça o que você quiser, antes que eu seja levado. Então Eliseu falou assim: ó, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quem quer isso aí, diz amém. Quero porção dobrada do teu espírito. Na tradução NVI, diz assim: eu quero que você faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu não quero continuar sendo um profeta como os outros, eu quero ser como você. Eu quero ter o que você tem, só que em porção dobrada. Aí Elias falou assim: olha, é o seguinte, Deus vai me levar. Se você perceber, se você testemunhar da minha subida, isso vai acontecer com você. Caso contrário, porque grande coisa, dura coisa você me pediu. Acontece que a Bíblia diz que vem a carruagem de fogo, divide Elias e Eliseu, e Elias é levado por um redemoinho. E eu acredito piamente que ele não foi levado só pelo vento, ele foi levado ali na carruagem de fogo. Porque eu acredito que aquela carruagem de fogo não veio só para fazer barulho, veio para levar o profeta para as mansões celestiais. Quando isso acontece, a capa de Elias, o manto de Elias cai no chão. Versículo 13 diz assim: também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do rio. Presta atenção, quando eles vinham de lá para cá, eles foram atravessar o rio que estava cheio. Elias pegou a capa,
jogou no rio, e o rio se abriu, igual o Mar Vermelho, e eles passaram em seco. Agora Eliseu está voltando no mesmo caminho, e tomou a capa e disse, versículo 14, tomou a capa e disse, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. O que isso quer dizer? A unção que estava sobre Elias, agora estava sobre Eliseu. No versículo seguinte, a Bíblia diz que os 50 profetas que estavam do outro lado do Jordão, se prostraram porque perceberam e disseram, o Espírito que estava sobre Elias, repousa sobre Eliseu. A capa de José representava uma unção de prosperidade. A capa de Elias que cai sobre Eliseu agora, representa uma unção de profeta. Diga, unção de profeta. É uma unção que te dá habilidades, capacidades, condições de ser mais sensível à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ter direção de Deus e não ser enganado pelo espírito deste mundo. A igreja também tem a unção de profeta. O apóstolo Paulo diz assim, eu quero que todos falem línguas, mas que principalmente profetizem. Eu quero que toda a igreja busque e tenha o dom da profecia. Fique de pé, porque nós vamos orar neste momento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos uma roupa nova. Diga comigo, roupa nova. Em Lucas capítulo 15, presta atenção, 15, 21, fala do filho pródigo, quando ele voltou arrependido para a casa do pai, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, diga roupa, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Quando você se converte, a primeira coisa que Deus faz é colocar vestes novas sobre você. Quem ainda tem essas vestes aí? Diz amém. Em Isaías 61:10 fala que o Senhor nos colocou vestes de salvação. Eclesiastes 9:8, e aí eu termino com esse versículo para a gente orar. Eclesiastes 9, versículo 8. A palavra diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, as tuas roupas. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando de unção. Está aqui ligando veste com unção. Quando a Bíblia vai falar de veste, geralmente vai ter uma unção aí envolvendo a situação. Quando a Bíblia fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que cai sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, o sacerdote. E esse óleo que desce sobre a barba também desce pela orla do seu manto. A unção que Deus tem para a sua igreja tem a ver com o manto que ela carrega sobre si. Sejam sempre alvas suas vestes. Quando as minhas vestes estão sempre alvas, quando eu estou andando em justiça, em santidade, sabe o que vai acontecer? Nunca vai faltar óleo sobre a minha cabeça. Porque vestes são unção, manto é unção, a capa significa unção, unção para prosperar e unção para ter sensibilidade à voz de Deus, unção de profeta. Deus vai fazer essas duas coisas na sua vida nesse ano de 2020. Ele vai prosperar a sua vida, mas a unção de profeta estará sobre você para não te deixar vacilar. Porque quando as pessoas geralmente começam a prosperar, ficam tão iludidas com a bênção da prosperidade, que começam a esquecer de Deus. Aí tem que ter uma unção de profeta, que te dá condição de ser sensível à voz de Deus, para você não se desviar dos maus caminhos, para você continuar ouvindo a voz do Senhor sobre você. Quem quer essa unção sobre a sua vida?
Então, eu não vou demorar, não vou ministrar o povo pessoalmente, mas eu gostaria que você viesse buscar essa unção aqui no altar de Deus. E nós já vamos terminar o culto, não precisa empilhar as cadeiras. Se você já puder trazer sua bolsa, traga sua bolsa, porque daqui a gente já termina e libera os irmãos. Mas eu quero declarar sobre a sua vida a capa de unção, que vai te dar capacidade de prosperar nessa terra, mas sobretudo, de se manter na direção de Deus. A unção de profeta vai te ajudar a não se desviar dos caminhos do Senhor. A unção de profeta vai te dar equilíbrio, capacidade e autoridade para não vacilar, para não trocar Deus por nada deste mundo. Pelo contrário, Eliseu abriu mão de prosperidade para viver uma vida de profeta. Essa unção, irmãos, os que vão chegando precisam preencher isso aqui, porque os irmãos estão lá no corredor. Essa unção profética na sua vida vai te dar capacidade de ouvir a Deus de tal maneira que quando Ele mandar você abrir mão de alguma coisa, você não vai titubear, você vai rapidamente abrir mão. Porque tem gente que vai prosperar muito, vai ter várias casas, e Deus de repente vai chegar para você e dizer assim: olha, lembra-te do teu sobrinho que está lá no interior, ele precisa vir estudar aqui na cidade, ele não tem onde morar, dá a casa para ele. E você vai ser tão abençoado, mas também tão sensível à voz de Deus, que você não vai hesitar. Você vai ter tanta roupa, tanta sandália, mulher, que um dia você vai abrir o guarda-roupa e Deus vai dizer assim: ó, dê a metade dessas sandálias para as pessoas que você sabe que precisam. E você não vai titubear, porque a unção de profeta vai estar te protegendo. Aleluia! Feche seus olhos. Eu creio piamente nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E eu sei que você crê também. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e dizer que nós precisamos da capa. Nós não podemos viver sem essa capa, sem essas vestes brancas. Purifica teu povo, santifica teu povo, limpa, Senhor, tira o pecado, tira a impureza, tira qualquer coisa que esteja manchando as vestes, assim como as vestes do sacerdote Josué. Se tiver alguém aqui com vestes sujas, limpa agora, Jesus, com teu sangue, traz arrependimento. Aproveita você que está aqui na frente. Se você ficar de boca fechada, pouco vai acontecer com a sua vida. Mas se você começar a se arrepender, pedir perdão, se comprometer em melhorar a tua vida, se aliançar com o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, leva ao arrependimento todos que necessitam se arrepender. E limpa as vestes, limpa as vestes, limpa as vestes. Limpa as vestes do teu povo agora, purifica. De maneira que o diabo não tenha poder de acusação contra ninguém aqui mais. Quando os anjos olhar para o teu povo, que os anjos percebam vestes brancas, resplandecentes, e o manto do Senhor, que estava sobre José, estava sobre Eliseu, esteja sobre o teu povo, cada um de nós. O manto que dá ao povo de Deus condição para prosperar. E eu declaro em nome de Jesus que este manto já está sobre você. Você vai colocar as mãos e você vai começar a prosperar. Você vai começar um negócio novo e você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai tomar uma decisão nova e você vai perceber Deus te respaldando. Porque Deus vai te prosperar. Ele vai prosperar a tua casa, Ele vai prosperar o teu casamento, Ele vai prosperar a tua família, porque esse manto de unção está sobre você. A bênção que Deus prometeu a Abraão está sobre a tua vida, e você vai crescer, você vai avançar e vai prosperar. E Teresina vai ver o que Deus fez na sua vida, sua família vai ver o que Deus fez na sua vida, seus vizinhos vão ver, a igreja vai ver, essa terra vai ver quando Deus é grande na sua vida. E o manto profético que estava sobre Eliseu repousa sobre você também. Esse manto profético vai te dar capacidade, em primeiro lugar, de se proteger. A voz de Deus vai continuar alta nos teus ouvidos. Você não vai perder a voz de Deus, porque essa unção te dá sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para não se perder, para não trocar Deus por bênçãos,
para não deixar a casa do Senhor, mas pelo contrário, fazer como Davi: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa unção profética vai te proteger, vai te proteger, vai te proteger da tentação, do adultério, vai te proteger da mulher lasciva, vai te proteger do homem dos lábios enganadores, vai te proteger de fazer negócios errados. Essa unção profética vai te guiar em todos os seus caminhos, e você vai fazer negócios que vai dar certo, você vai tomar atitudes que serão bênçãos para a sua vida, e você não vai cair no pecado, não vai cair na tentação, não vai cair no laço do diabo, porque a unção de profeta vai ecoar nos seus ouvidos espirituais, e você não somente vai ser protegido, mas você vai proteger outras pessoas, vai proteger teu marido, tua esposa, teus filhos, vai proteger teus amigos. Você vai levantar o dedo e vai liberar a palavra dizendo: assim diz o Senhor, não faça isso, não vai por aqui, não tome essa decisão. Deus vai te levantar como profeta nessa terra, para aconselhar, para profetizar, para liberar os oráculos divinos. Deus vai te usar, vai te usar, vai te usar poderosamente, mulher. Vai te usar para edificar a tua casa nessa unção profética. Vai te usar, mulher, para aconselhar o teu marido no caminho certo. Deus vai te usar, homem, como profeta na tua casa, para dar norte para a tua casa, para dar norte para os teus filhos, para dar norte para a tua família. Deus vai te usar. Muitos familiares de longe vão vir buscar conselho em você, e Deus vai usar você. Deus vai usar a tua boca, porque é um som de profeta está sobre você. Jesus falou: não se preocupe, porque o Espírito de nosso Pai te falará na vossa boca. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Meu Deus, libera essa unção, libera esse poder agora, 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 agora. Libera no coração, na alma, no espírito, na mente. Libera o céu nas mãos, nos pés. Libera no corpo, na alma, no espírito. Unção de profeta e unção de José para prosperar. Checa, terabacai. Receba, receba, receba. Receba, receba. A unção está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Toma, 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 toma. Toma unção, toma unção, toma unção. Toma, 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 receba, receba. O Senhor te reveste de unção. O Senhor te reveste de poder. Toma unção, receba, receba, receba. Receba, receba. Agora! Olha aí a unção. Olha a unção aí, olha a unção aí. Você vai perceber. Você vai perceber coisa diferente. Algo diferente vai começar a acontecer na tua vida. Olha lá, 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 xerebe, canta, lá, xerebeba. Pra baia, machara, pra baia, canta, pra xerebeba. Pra mamoca, maia, xerebe, canta, lá, lá, xerebe, caia, dia. Prema, canta, lá, xerebe, caia, xerebe, sai. E canta, lá, xerebe, xerebe, canta, lá, sai. Deus está liberando uma palavra para o Eldinho. Deus manda dizer, Eldinho, que você vai falar para autoridades grandes, homens, eminências tremendos. Você vai falar com ousadia da palavra. Eu não sei se você vai ser um deles. Eu não sei se simplesmente Deus vai te levantar como profeta. Mas Deus manda dizer que você vai dar norte para políticos dessa geração. Deus vai te levantar para dar norte para políticos dessa geração. E o Ronald, Deus manda dizer: permaneça, busque, porque há uma unção pastoral sobre a sua vida. Há uma unção pastoral. Deus manda dizer que você vai aconselhar muita gente. Muita gente vai vir atrás de você, e você vai ter uma palavra de conselho para as pessoas. Receba isso em nome de Jesus. A unção profética está aqui. Receba. Sinta sobre os teus ombros. Receba. Receba, 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 receba. E anda lá, baixou, bocando lá, baixeira e becar. Deus me mostra pessoas neste lugar que
que tem negociado carros grandes, e Deus está desenterrando obras de macumbaria que foi feito para dar errado. Eu não sei quem é. Pessoas que mexem com carros de alto valor, tem feito, está fazendo, ou está cogitando fazer negócio, e que o inimigo preparou um laço através de uma macumba, e Deus está desenterrando a macumba, está quebrando agora. E o que estava desamarrado se desamarra agora, se desata agora. Agora. Eu vejo, presta atenção, eu vejo documentos lacrados, amarrados com tiras. Documentos lacrados, pessoas que há muito tempo precisam receber uma herança e não recebem porque está amarrado. Eu vejo Deus desfazendo o laço e abrindo o documento. Te prepare, porque vai chegar a notícia, o documento vai estar pronto, e você vai receber aquilo que Deus sabe que pertence a você, e Ele manda dizer: sou eu que atuo em seu favor, sou eu que faço por você. Eu vejo o coração de um marido que estava virado, e a parte de trás estava petrificada. De repente a esposa começou a perceber que do nada ele mudou, do nada ele ficou arrogante, do nada alguma coisa aconteceu. Ela até desconfia que é um mal que está dentro dele, é um demônio, e você não está errado. O diabo recebeu uma oferenda para mudar o coração do marido, e nem ele mesmo entende, ele mesmo fica lutando contra isso. Por que é que eu trato assim a minha esposa? Por que é que eu falo desse jeito? Deus está colocando o coração no lugar agora, e as petrificações estão caindo. A oferenda que foi dada para o diabo para destruir esse casamento está desfeita agora em nome de Jesus. O teu casamento é salvo, não será salvo, já está salvo, porque o Senhor põe a mão sobre ele. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Toda a igreja levante a mão para receber. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo esse manto de prosperidade e esse manto profético. Eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, serei fiel ao Senhor até o fim da minha vida. E quando o Senhor me pedir algo, eu não vou titubear, te darei, te devolverei, porque nada é meu, mas tudo é teu. Eu declaro sobre você a capa de unção. Essa capa vai te proteger do frio, da frieza, do pecado. Essa capa vai ser tua companheira até o final da tua vida na terra, até o momento em que a trombeta tocar e você subir para morar com Jesus na Nova Jerusalém. Em o nome de Jesus, diga amém. Diga: eu recebo. Aplauda o Senhor. Levanta a mão na posição de receber. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue com a tua vida, tua casa, tua família. Quem crê recebe, diz amém. Diga glória a Deus. Abraço pelo menos 50 pessoas perto de você e diga: quinta-feira, 19h30, estamos de volta aqui no culto de avivamento.